Pense em todas as grandes figuras da história: reis, imperadores, filósofos e líderes que moldaram o mundo como conhecemos. Mas agora imagine que, de repente, alguém dissesse que um dos personagens mais influentes de todos os tempos nunca existiu. E se eu te dissesse que, ainda hoje, há aqueles que afirmam que Jesus Cristo foi apenas uma invenção, um mito criado para controlar as massas? O que a história tem a dizer sobre isso? Seja bem-vindo ao canal O Segredo das Escrituras, onde exploramos os mistérios da fé e os segredos que a história tenta revelar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas evidências históricas irrefutáveis sobre a existência de Jesus. O que os registros antigos realmente dizem? Quais são as provas arqueológicas que confirmam sua presença? E mais importante, por que essa discussão ainda persiste nos dias de hoje? Se você já ouviu alguém questionar a existência de Jesus, este vídeo é para você. Quando se trata de comprovar a existência de uma figura histórica, os historiadores recorrem a um princípio fundamental: a múltipla atestação. Isso significa que, quanto mais fontes independentes falam sobre uma pessoa ou evento, maior a probabilidade de que essa pessoa tenha realmente existido. E Jesus Cristo é mencionado por diversas fontes não cristãs, todas escritas por autores que não tinham qualquer interesse em promover sua imagem ou sua mensagem. Primeiro grande nome a mencionar Jesus fora da Bíblia foi Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século. Em sua obra Antiguidades Judaicas, escrita por volta do ano 93, Joséfo faz uma referência surpreendente a Jesus em um trecho conhecido como Testimonium Flaviano. Ele descreve Jesus como um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Menciona seus milagres, sua crucificação sob Pôncio Pilatos e até mesmo sua ressurreição. Alguns estudiosos argumentam que esse trecho pode ter sido alterado por copistas cristãos, mas a maioria dos especialistas concorda que pelo menos parte do relato é autêntico. Além disso, em outro trecho de sua obra, Joséfo menciona Tiago, chamando-o de irmão de Jesus, chamado Cristo. Outro relato crucial vem de Públio Cornélio Tácito, um dos maiores historiadores romanos. Em seus anais, escritos por volta do ano 116, Tácito descreve o grande incêndio de Roma e menciona que o imperador Nero culpou os cristãos pelo desastre. Ele se refere a Jesus como Cristo, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Para um historiador romano que não tinha nenhum motivo para promover o cristianismo, essa é uma evidência inegável da existência de Jesus. Além de Joséfo e Tácito, outras fontes históricas incluem Suetônio, que menciona a perseguição aos cristãos sob o imperador Cláudio, e Plínio o Jovem, que escreveu ao imperador Trajano pedindo orientação sobre como lidar com os cristãos, que adoravam Cristo como um Deus. Essas evidências demonstram que Jesus não era uma figura lendária, mas um personagem real, amplamente conhecido na antiguidade. E aqui fica a pergunta: se até mesmo os historiadores pagãos e romanos mencionaram Jesus, por que ainda há quem tente negar sua existência? Escreva nos comentários a sua opinião. Se os documentos históricos não forem suficientes, a arqueologia surge como uma ferramenta poderosa para confirmar os relatos bíblicos. E, ao longo dos séculos, as escavações trouxeram à tona descobertas impressionantes que reforçam a existência de Jesus e os eventos de sua época. Um dos achados mais significativos foi a inscrição de Pôncio Pilatos, descoberta em 1960 e um em Cesareia Marítima. Trata-se de uma pedra com uma inscrição mencionando Pilatos como prefeito da Judeia, confirmando sua existência e seu título exato, assim como os evangelhos descrevem. Antes dessa descoberta, alguns críticos alegavam que Pilatos poderia ter sido um personagem fictício, mas agora não há mais espaço para dúvidas. Outro achado impressionante foi o ossuário de Caifás, descoberto em 1990. Dentro dele estavam os restos mortais de um homem identificado como sumo sacerdote do período
em que Jesus foi crucificado. A importância dessa descoberta não pode ser subestimada, pois confirma a existência de uma das figuras centrais no julgamento de Cristo. Além dessas evidências, escavações em Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém revelaram casas, sinagogas e ruas mencionadas nos evangelhos, provando que os locais onde Jesus viveu e pregou eram reais. Isso nos leva a uma questão intrigante. Se a arqueologia confirma a existência das figuras e locais da narrativa bíblica, por que duvidar da existência do próprio Jesus? Mesmo que alguém tente argumentar contra as evidências históricas e arqueológicas, existe um fato impossível de negar: o impacto de Jesus na história da humanidade. Nunca antes uma única pessoa influenciou tanto a cultura, a filosofia, a moralidade e a própria estrutura da civilização ocidental. Se Jesus nunca tivesse existido, como explicar o crescimento exponencial do cristianismo em um contexto onde ser cristão significava perseguição e morte? Como explicar que, mesmo enfrentando a brutalidade do Império Romano, milhares estavam dispostos a morrer em nome de Cristo? O próprio historiador Will Durant, um dos maiores especialistas em história ocidental, afirmou que um mito não poderia ter criado a personalidade de Jesus. Para ele, o impacto de Cristo sobre o mundo é, por si só, uma das maiores evidências de sua existência. E pense no calendário que usamos hoje. Os anos são contados a partir do nascimento de Cristo. Se Jesus fosse uma invenção, por que o mundo inteiro teria adotado sua existência como marco central da história? Outro fator decisivo para a historicidade de Jesus é o testemunho de seus seguidores. Os apóstolos não apenas falaram sobre Jesus, mas deram suas vidas em defesa de sua verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Paulo enfrentou torturas e foi morto em Roma. Se Jesus fosse um mito, por que eles estariam dispostos a sofrer por ele? Ninguém morre por algo que sabe ser uma mentira. E agora eu te pergunto, se até aqueles que conheceram Jesus pessoalmente deram a vida por ele, não seria isso uma prova inegável de sua existência? Depois de tudo que vimos, a conclusão é clara. Jesus foi uma figura histórica real. As evidências documentais, arqueológicas e testemunhais convergem para uma única verdade: ele existiu e mudou a história do mundo. E você, diante de tantas provas, qual é a sua opinião sobre Jesus? Ele foi apenas um homem ou o Filho de Deus? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.